Vamos nozes, e vamos nozes. Ontem nós começamos esse projeto que nós retiramos lá do capítulo 9 de herança, tá? E aqui nós temos um funcionário e um gerente que estende de funcionário. Eles têm o método getBonificação e atualmente o getBonificação do funcionário é igual ao getBonificação, não, é o mesmo do gerente. Então, você faltou ontem, alguém faltou ontem. Bora devagar então, tá? Não, mas tudo bem, mas é ruim se a gente continuar. Começa daqui, fazer uma revisãozinha aqui de uns 15 minutos, tá? Então vamos lá. Para que serve o processo de herança? Ontem eu pedi para quem estava aqui, leu, acho que o capítulo 9 foi da apostila? Pronto, capítulo 9 da apostila, que é sobre a herança e o polimorfismo. Então sugiro realmente que vocês vejam o vídeo, porque aquela parte introdutória sobre quando fazer e quando não fazer polimorfismo, quando são objetos da mesma classe, quando são classes diferentes, só para a gente lembrar. Quando é que eu preciso de classes diferentes? Quando os comportamentos são diferentes. Se os comportamentos são diferentes, isso tem um indicativo de classes diferentes. Ou, por exemplo, quando os atributos são claramente diferentes, todos eles a gente tem um indicativo de classes diferentes. Mas quando são só variação nos valores dos atributos, então a gente tem objetos da mesma classe. Por exemplo, vamos olhar aqui para o funcionário. O exemplo da apostila é um exemplo muito infeliz, ao meu ver. Porque, vamos olhar aqui, ó. A gente tem que o funcionário tem um nome, um salário, aqui o construtor. A gente falou ontem sobre público, privado e protegido, só fazendo um resumão. Privado só tem visibilidade dentro da própria classe. Protegido tem visibilidade de classe e para os filhos da classe. Então, por exemplo, gerente que deriva de funcionário, ou seja, gerente que é um funcionário, também tem acesso àquilo que é protegido. Em Java existe o detalhe que protegido em Java, isso é diferente em outras linguagens, também tem visibilidade de pacote. Aqui nós não utilizamos pacotes ainda, mas pacotes é como se fossem, entender, como se fossem pastas. Você vai organizar o teu projeto tem pastas. Então você vai ter um módulo de autenticação. Então no módulo de autenticação tem várias classes que vão fazer apenas o processo de autenticação. Ontem já fez pacote? Não, ontem não. Então, a gente pode fazer hoje, tá? Então, mas o pacote é bem simples. É porque eu acho que teve uma hora que você disse, vai fazer o que eu fiz aqui. Você quer um pacote, aí abre de novo. Eu não sei se... Tá. É porque o pacote é um processo de agrupamento de pastas. É uma característica do Java. Então, por exemplo, normalmente eles fazem assim, ó, package, e aí tem normalmente toda a hierarquia, tá vendo aqui? java.util.arraylist. Isso daqui é o pacote java.util.arraylist. Então aqui a gente teria pacote xada.fc.po. Aí ele vai dizer, ei, isso daqui não está correspondendo. Ele pode pedir para ele, como é que conserta aqui automaticamente? Pronto. Isso significa que vai estar na pasta Quixadá, na subpasta UFC e na subpasta PO, organização hierárquica. Tudo que tiver dentro desse mesmo pacote, Quixadá, UFC, PO, ele vai acessar aquilo que é protegido. As pastas também servem para, por exemplo, eu não ter conflito de nomes. Então eu posso ter um funcionário do FCPO e eu posso ter um outro funcionário de outro pacote, sei lá, o fc.ed. Então esses dois funcionários eles teriam caminhos diferentes. Um é o funcionário do FCPO, outro é o funcionário do ED. Então, por exemplo, se eu tivesse na main, só dar um exemplo aqui. List. Não é isso que eu quero. Deixa eu tentar lembrar. Ele vai pedir para eu completar. E aí existem vários. Aí tá vendo? Esse list é do java.util.list. Só que às vezes existem vários locais onde o negócio está. Deixa eu ver se o scanner é um desses.
Scanner. E ele vai me dar as opções de tipos de pacotes que tem. Não, Scanner também não. Estou tentando lembrar de um, mas eu não estou conseguindo. Às vezes eu tenho o pacote, a classe com o mesmo nome em vários pacotes diferentes. Aí você tem que escolher de qual você está fazendo o import. Então, por exemplo, o Scanner ele é do java.util.scanner. O list é do java.util.list. Se nós olharmos o projeto ele vai estar organizado desse jeito. Dentro do source, eu tenho o kshada.fc.po. Mas se eu olhar nos diretórios, aqui como é que eu tenho? Eu tenho source, dentro do source eu tenho kshada, dentro do kshada eu vou ter o fc, dentro do fc eu vou ter po, e dentro do po eu vou ter o controle. Então, o pacote é um processo de organização em pastas que tem esses dois objetivos. Primeiro, eles organizam os elementos em grupos que são similares. E segundo, eles ajudam a evitar conflitos de nomes. Então, se por acaso existe outra pessoa que criou também uma classe funcionário, eu vou saber, o compilador, o código vai saber com qual funcionário ele vai estar lidando na hora que ele importa o pacote. Eu estou lidando com o funcionário desse projeto, desse pacote. Então eu estou usando o funcionário desse pacote. Então não teria problema eu ter duas classes com o mesmo nome iguais, desde que estejam em pacotes diferentes. Ok? Isso que é a organização de pacote. Então, como normalmente ele só faz o código ficar mais difícil de achar, tem uma pasta dentro de outra pasta, dentro de outra pasta, dentro de outra pasta. Você entende o que é que ele faz, depois você começa a utilizar, mas pra gente não faz diferença. Normalmente a gente vai ter tudo no mesmo pacote, não vai fazer muita diferença. Eu quero não. Agora que já está aqui vai ficar aí. Já vai ficar aí. Então vamos dar sequência aqui só para a gente entender. Quando nós temos um processo de herança, a classe derivada, que no caso é gerente, ela absorve tudo que a classe funcionário tem como se fosse um processo de camadas. Eu poderia ter um outro gerente, por exemplo, class diretor. O diretor ele é um gerente? Então, existe gerente do gerente? Tá bom, então vamos colocar aqui. Não, subgerente é abaixo de gerente. Então, só para efeito de lógica, vamos dizer que eu tenho um diretor que ele vai receber mais por isso, tá certo? A gente está... O nosso objetivo é entender como é que a linguagem processa essas informações, tá certo? Existem outras formas de resolver isso daqui. Vocês vão ver que provavelmente a herança, nesse caso, não é a melhor forma, daria para resolver sem herança. Então, o nosso objetivo é entender como é que a estrutura de herança funciona, tá? Quer dizer que se eu puder, eu não devo usar a herança? Sim, a herança é uma coisa ruim, porque ela pendura demais, ela acopla demais, ela deixa as coisas interligadas demais. Vou dar um exemplo, tá? Só olhando para a classe gerente, você sabe o que ela faz? Ou os métodos que ela tem? Não é óbvio. Você tem que entender a classe funcionário. E além disso, não é só você entender a classe funcionário, você tem que saber quais são as coisas privadas de funcionário, porque a ideia é que aquilo que é privado eu não tenho que me preocupar. Só que aqui, por exemplo, um exemplo de por que o acoplamento é ruim. Se eu for inventar de criar um nome, eu quero que o gerente tenha um nome, string nome, aí ele já vai dizer, ei, você não pode criar nome, porque funcionário já tem nome. Então, fazer herança implica no conhecimento das duas entidades. Existem outras alternativas que a gente vê depois, mas por enquanto é importante a gente entender o funcionamento da ideia, tá? Então, se o meu diretor ele é um gerente, o meu funcionário precisa de um nome e um salário. O meu gerente, já que ele é um funcionário, ele também precisa de um nome e de um salário. Por exemplo, o meu diretor ele pode
como ele é um gerente, ele também vai precisar de um nome e um salário. Tá? Eu posso dizer não. Ok, nome e um salário. A forma como eu gerencio as camadas é através do apaguei uma coisa, escrevi uma coisa. Diretor. Então eu digo, olha, quando você for criar a classe diretor, você tem que iniciar as camadas de baixo. Então você diz, olha, um diretor, ele é um gerente. E eu vou construir a camada de baixo passando essas informações. Um gerente, ele é um funcionário. Então eu vou construir a classe de baixo passando as informações. E aqui eu vou guardar nome e salário. Por exemplo, o que é que um gerente pode ter além de nome e salário? Nesse caso aqui ele pode contratar, ele pode executar a ação de contratar. Mas vamos supor que ele tem algum dado a mais, alguma informação a mais. Seria o gerente, aquilo que a gente utilizou, né? O password, string password. Então, no caso aqui, o password do gerente vai começar igual ao nome dele. O diretor poderia ter alguma coisa a mais do que gerente. O diretor poderia ter uma comissão fixa, tá? É gratificação o nome, né? Função gratificada. Função gratificada. Float. Uma função gratificada. Aí, para criar um diretor, eu preciso saber quanto é a função gratificada dele. Porque o salário é aquilo que, por exemplo, no salário, você é o que vai ser debitado lá do FGTS, etc. E as funções gratificadas é um extra que a pessoa recebe, mas não tem a mesma dedução de imposto. Porque eu errei. Agora eu conserto, obrigado. Double é a mesma coisa que float, só que multiplicado, né? Não, funciona assim. Não, é assim. Na maioria dos casos é assim. Suponha que um deles ocupa 4 bytes. Os dois ocupam o mesmo espaço, tá? 4 bytes. Então cada byte são quantos bits? Cada byte são quantos bits? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Mais ou menos a diferença é essa. 1, 2, 3, 4. Ok? No float, você tem uma quantidade de bits maior para a parte inteira e menor para a parte fracionada. Vocês não fazem arquitetura não, né? Não, então tudo bem. Então, por exemplo, quando vocês têm um número como esse, sei lá, float x recebe 5.4. Isso que vocês estão vendo é uma mentira. Tá? Esse número ele é uma mentira. Esse número não existe. Não existe o número 5.4. Porque quando você pega um ponto 4, você tem que ser capaz de... Por exemplo, vocês sabem transformar 5 em binário? 5 em binário é assim. 1, 0, 1. Então, potência de 2. Então, esse daqui vale 4, esse daqui vale 2, esse daqui vale 1. E você diz qual dos dois está aceso. Está aceso 1 e está aceso 4. 4 mais 1, 5. Assim que é em binário. Então, como é que seria o 6? 1, 0. A gente faz uma contagem. Eu consigo escrever qualquer número dentro dessa ideia. Então, quanto mais bytes eu tenho, maior a forma. Como é que eu escrevo o 10 agora? 1, 0, 1, 0. Exato. 1, 0, 1, 0. Porque a gente vai ligando os números para dar a soma que a gente quer. Tá? Só que isso é para fazer a parte inteira. Para fazer a parte fracionária é diferente. Então, na parte fracionária, faz de conta que você quer fazer 5.4. Como é o 5? O 5 é 1100. Tá? Só que agora você precisa do 0.4. Oi. Obrigado, querido. 101 para fazer o 5. O ponto 4 é o 04. Só que como é binário,
você tem que fazer o binário para o outro lado. Então ele ficaria assim, ó. Sai. Então o primeiro bit ele vale metade, 0.5. O segundo bit ele vale 0.25. O terceiro bit, metade da metade, 125. Se você quisesse fazer 5.5 era fácil, né? Era só ligar qual bit? O primeiro aqui, então teria 100. O primeiro bit não vale metade? Então se você quer 5.5, você conseguiu fazer a parte inteira e você conseguiu fazer a parte fracionária. Se eu quisesse 0.75, como é que eu conseguiria? Eu ligava qual bit? O do 0,5 e eu ligava também qual? O do 0,25. Se eu quisesse fazer 0.825, como é que eu fazia? Eu ligava esse e esse. É assim mesmo, 5, 6, 7, 8, exato. Ligava os três. Você percebe que não é tão fácil fazer número quebrado? Ok? Então, se você quer 0.4, você vai ter que, para conseguir 0.4 mesmo, você vai ter que achar a combinação certa que vai dar o 0.4. E nem sempre o número, você consegue fazer ele exato, por causa da dízima de 2, não bate. Então, números fracionados são assim, feitos de forma montadinha. Traduzindo, eu entrei isso por causa da diferença de float. No float, eu tenho uma parte maior dos bits para montar o inteiro e uma parte menor para montar o double. E no double é justamente o contrário. Você usa o double quando você precisa de muita precisão numérica. Então, você tem uma quantidade menor para a parte inteira e uma quantidade maior para a parte flutuante. Foi mais ou menos? Para entender o que foi que eu disse? Porque no Java, na linguagem Java, o padrão do número quebrado é float. Então, para você dizer que esse literal ele não é um double, você tem que dizer explicitamente o F é float. Eu não sei se é maiúsculo ou é minúsculo. O minúsculo também funciona. Então, porque no Java o padrão é double. Aí muda de linguagem para linguagem. Vamos lá. Então, aqui, ó, olha como fica meu jogo de camadas. Se eu quero criar um diretor. Diretor Lorena. Recebe new diretor. O nome dela vai ser Lorena. Vou fazer o seguinte, eu já vou guardar a senha de cara aqui, tá? Só pra gente ver as camadas, tá? String pass. Só pra gente ver as camadas. Tá? Então, ó, funcionário tem nome e salário. Gerente, como ele é funcionário, ele vai ter nome e salário, mas além disso ele tem um password. E o diretor, além de nome e salário, vai ter uma função gratificada. Tá? Então, vamos ver aqui como é que esse negócio ficou. Na hora que eu crio um diretor chamado Lorena com salário de 40 mil, bora lá. Eu vou assistir, não vai pegar essa parte de baixo, cuidado. Perdeu. Brincadeira. Bora continuar. De novo! Bate, mulher. Maria, eu já tava me sentindo rejeitado quando eu cheguei aqui agora, então. Toda vez que tu olhava pro zap, eu fazia assim pra tu bater na minha mão.
Vamos nós. Criei um diretor. Uma diretora. Que eu estou dizendo que o salário dela é 40 mil e a função gratificada dela... Não, o salário vai ser menor. 12 mil só. 12 mil e ela vai ganhar 5 mil de função gratificada. Onde é que as informações vão parar? Estou passando nome, salário e função gratificada. Aí a primeira coisa que ele faz é salvar a função gratificada ou construir a camada de trás? Qual é a primeira coisa que ele faz? Construir a camada de trás ou salvar a função gratificada? Construir, é só ver a ordem. Na verdade, isso é obrigatório. No Java, o super só pode vir na primeira linha. Você não pode, por exemplo, colocar ele na segunda linha, no construtor. Ele vai dizer, não. Você tem a obrigação de colocar na primeira linha. E faz sentido. Porque antes do macaco ser macaco, ele é um mamífero. O processo de construção ele vem do mais primitivo para o mais derivado, para o mais base para o mais derivado. Então, antes do diretor ser diretor, ele é um gerente, é um processo de camadas. Então, antes de eu salvar essa variável aqui, eu passei. Então, passei super, e aí eu passei nome, salário e o nome de novo. Para onde é que vão essas informações? Aí eu chego bem aqui, gerente. Gerente precisa de nome, salário e password. Aí ele recebe nome e salário. Antes de salvar o password, o que é que o gerente manda fazer? Construir quem? O funcionário. Vou mais uma vez voltar na camada. Aí ele chega aqui no funcionário. Na hora que ele chega no funcionário, ele salva as variáveis nome e salva a variável salário. Terminou de construir funcionário? Terminou. Aí ele volta para cá. Agora ele vai salvar o password. Que no caso aqui eu quis que o gerente começasse com password igual ao nome. Vocês viram que eu não coloquei o password no gerente? O gerente ele só tem 3 funções, 3 dados: nome, salário e função gratificada. O diretor, perdão. E aí eu estou dizendo que na hora que eu for construir o gerente, o lado gerente de ser diretor vai ter o password igual ao nome. Então, a gente tem as informações divididas nas camadas. Parte da informação vai ficar na primeira camada, mais externa, que é apenas a função gratificada. A informação da senha vai ficar no gerente e a informação de nome e salário vai ficar na primeira camada, que é o funcionário. Então, a gente tem ele separado em partes, tá? Então, esse daqui é o construtor. Em Java, eu só posso ter um construtor. Eu não posso ter vários construtores, como a gente tem em outras linguagens. E aí, na hora que eu chamo um construtor, eu tenho que invocar os anteriores obrigatoriamente. Porque todo diretor é um gerente. Então, quando eu construo um diretor, eu tenho que construir o gerente. Tá? Seja repassando os dados, ou seja, criando novos dados. Então, vamos olhar para cá, tá? Segunda coisa. A bonificação de todo mundo é igual? Sim ou não? Não. Atualmente ela está igual? Sim ou não? Sim. Sim, porque o get bonificação pega o salário e multiplica por 10. Tá. Do jeito que está aqui, a gente tem justificado a necessidade de classes diferentes do jeito que a gente está aqui? Não, porque todo mundo está ganhando. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo está ganhando a mesma coisa. Mas vamos lá. Eu posso fazer assim, Eu posso fazer aqui um get bonificação desse cara aqui. Blá, 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 blá. E aí, no caso agora, o meu gerente vai receber 15%. Então, quando eu chamar o get bonificação de alguém que é só funcionário, então entende o só aí, tá certo? O get bonificação de alguém que é só funcionário, ele vai retornar quanto? 0,10. Mas não vai acontecer de acabar fazendo 2, não? Não. Porque isso é o que a gente chama de ligação tardia. Eu sempre vou chamar o mais externo, a camada mais externa. A camada mais externa vai ser sempre preferencial. Então você tem lá no fundo, o último layer é funcionário. O próximo ele é
gerente e o próximo é diretor. Se você sobrescreve a informação, não importa o que tem atrás, tá? O que vale é sempre a mais externa. Então, vamos lá. Se eu chamar o get bonificação de alguém que é gerente, ele vai receber 0,15. Mesmo que eu o veja como funcionário, ele vai receber 0,15. Que ele não é só funcionário. Esse daqui é só funcionário. Esse daqui é gerente. Atualmente, qual é a bonificação de um diretor? É o mesmo do funcionário. É o mesmo do funcionário ou é a mesma do gerente? Ah, do gerente. Mesmo do gerente, porque a camada do meio, ela está sobrescrevendo a anterior. Então, como o diretor ele é um gerente, ele herda, ele pega de cara a camada do gerente. A não ser que eu altere. Eu posso dizer, olha, o diretor ele vai receber. E se eu quisesse não colocar um valor bruto aqui, se eu quisesse dizer, olha, ele vai receber sempre o dobro do gerente, é possível? Tá vendo? Eu não quero colocar 0,30, porque aí eu estaria amarrando, né? 0,15, 0,30. Como é que eu faço para dizer que ele vai receber o dobro do gerente? Chama a função. Como é que eu faço para acessar a camada de trás? Chama a funçãozinha do gerente. Qual é a palavrinha que eu uso para acessar a camadinha de trás? Super. Ó, o meu diretor, qual é a bonificação dele? Ah, eu vou pegar a bonificação do super, que no caso é o super, é o gerente, e vou multiplicar por 2. Ok? Porque eu consigo... Eu nem sei se é possível fazer super ponto super. É não. É muito super. Superzão. Superzão. Não. Que foi? Eu vi na apostila que tem um super, mas tem um sub também, né? Tem? Não sei. Tem. O sub é tipo pro gerente pegar O sub é tipo pro gerente pegar pegar. o diretor. Não. Para pagar do funcionário. É, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não. Porque ele está pagando o gerente, né? Eu vi que tem a. Eu não sei como é que pega do funcionário. Se fosse para voltar. É, tem um sub, super, Super sub. É Eu vi mesmo? aqui, é. Ah, o sub, acho que vai pegar na última. Sub. Eu acho que é pra pegar do que é. Você tá Primeiro. subordinado. Tá, eu vou. Da mãe. Sub? É, da mãe, aí são os filhos. Não existe sub não, mulher. Peraí. Sub do verso. Ah, pessoal, vamos lá. Foco. Vocês estão aprendendo, claro, é ao mesmo tempo, né? A linguagem e a ideia do paradigma. A ideia do paradigma se aplica a praticamente qualquer linguagem. Você entende o modelo, você vai procurar em outra linguagem. E aí, como é que eu faço esse lance? Os mecanismos vão ser diferentes, vão ter um punhadinho de variações. Tanto por isso que, por exemplo, eu não consigo decorar todas as coisas que tem na linguagem. Eu sei que existe. Por exemplo, deve existir uma forma de eu, a partir do gerente, chegar no funcionário. Em outras linguagens eu sei fazer, em Java eu não sei. Mas o coração do problema é esse. Se você faz uma coisa tão amarrada, de ponto que você tem que mudar lá no começo, então existe algum problema no teu modelo, tá? Onde as coisas estão muito presas, muito amarradas, muito interligadas, muito dependentes, tá? Então vamos agora para a última parte aqui, tá? Então a nossa bonificação está finalizada. Vamos fazer aqui o último, tá bom? Olha como esse daqui é legal. Eu vou fazer aqui um get salário, ó. Double get salário. Aí eu vou retornar o salário mais a bonificação. Quando eu chamar get salário do funcionário, quando eu chamar o get salário de alguém que é só funcionário, o que é que ele vai retornar? Salário mais a bonificação de funcionário. Quando eu chamar o get salário de alguém que é funcionário e gerente, mesmo que é estranho dizer funcionário e gerente, mas funcionário e gerente, o get salário está aqui, a função está aqui, mas quando ele chamar esse get bonificação, ele vai chamar o daqui ou do gerente?
do gerente, porque o que vale sempre é a camada mais externa. A camada mais externa sobrescreve. Então, o gerente, ele tem um método get salário? Não, tem. Tem. O gerente tem não está aqui implementado, né? Mas ele tem um método get salário porque ele é um funcionário e o funcionário tem um método get salário. Tá? O diretor tem um método get salário? Tem. Porque ele é um gerente e porque o funcionário tem. Tá? Então, ok. Então, olha que legal. Onde é que está entrando a função gratificada aqui? Na hora que eu pedir o salário do diretor, o get salário, a função gratificada vai entrar ou não? Vai entrar? Não. Na hora que eu pedir o get salário do diretor, ele vai receber a bonificação que vai ser o dobro da do gerente. Mas em canto nenhum está entrando a função gratificada, concorda? Como é que eu poderia fazer para que o diretor ele também recebesse a função gratificada no get salário? Como é que eu faço se o método não está do jeito que eu quero? Eu sobrescrevo. Na nova camada, eu boto o mesmo método em cima. Eu digo, olha, aquele método get salário que a gente tinha, get salário, tanto que ele bota até uma tagzinha de marcação, que aí o próprio IDE que coloca. Isso aqui não seria necessário, mas é importante. Para que você perceba que esse método aqui ele está sendo override, sobrescrito. Olha, já existe um get salário. Ele está aqui, ó, no super, que é... Ah, tá, não existe super, porque o super já se refere a tudo que é anterior. Todas as outras camadas de anterior. Então, por exemplo, um rato do mato albino, ele pode chamar super.amamentar. Mesmo que amamentar esteja lá na classe base primitiva. O super ele acessa todo o histórico anterior a ele. Então, quando eu dou um super.get salário, o get salário está no gerente? Está implementado no gerente? Não, ele está implementado lá no funcionário. Então, agora eu posso dizer, olha, o get salário do diretor é o get salário de todo mundo, mais função gratificada. Só aqui. Função gratificada vai ser só aqui. É porque eu vi aqui na apostila que existe a super e a subclasse. Aí Tá. Eu pensei que era dois. Tudo bem. A gente consegue fazer downcast, né? Voltar para a classe anterior, mas depois, tá? Primeiro, nosso objetivo aqui é entender sobre a escrita de método. Ou então, outro nome que a gente chama é polimorfismo. Isso aqui é polimorfismo de método. Sobrescrita, polimorfismo. Então aqui eu tenho várias classes se comportando como a mesma classe, mas para fazer a conta do dinheiro vem de vários lugares. Então, por exemplo, vamos então aqui, novo gerente. Gerente precisa de qual outra informação? Não, o gerente. Aqui ele está dizendo que gerente. A senha, tá certo. A minha senha vai ser. Deve ver. Ok, então vou comentar isso daqui, tá? Pra gente não perder o modelo. Eu não comento tudo de um golpe só. Refactor, snarify, extract, analyze, generate. Mas como é que eu comento tudo de um golpe só aqui? Tem um atalho, não? Égua, super égua. Super égua.
Tudo bem. Vamos brincar daquele jeito que agora que a gente já tem as informações, vamos brincar usando a nossa ferramenta interativa, tá? Então eu vou querer poder, nosso objetivo vai ser adicionar gerentes, funcionários e diretores, ok? E calcular a folha de pagamento. Eu só quero essas coisas. Adicionar gerentes, funcionários e diretores e calcular a folha de pagamento, tá? Então, vamos imaginar agora como é que o meu sistema funcionaria. O que é que você precisa de entrada e de saída? E aí? Vamos começar? O que é que eu preciso de dado, de informação? Quais as funções que a gente precisaria? Que nem aquele modelo de trabalho que a gente tem. Vamos imaginar a entrada e saída. Eu quero inserir os funcionários e eu quero calcular a folha. Eu só quero essas duas coisas. Eu posso utilizar o mesmo método, a mesma ação para inserir tanto o gerente quanto o diretor e quanto o funcionário? Posso? O mesmo comando para inserir essas coisas? Não. Por que não? Porque senão eles vão ficar sempre funcionando. Eles não vão mudar para gerente. Quase. Imagina você usando o sistema. É isso que eu estou pensando, tipo, como é que eu faço para eu falar? Porque aquela pessoa que eu estou colocando, ele é o gerente. Exato. Depois que você insere, eles podem ser tratados de forma polimórfica. Mas na hora de você criar, você tem que dizer o que você está criando. Você tem que dizer, olha, eu estou criando um gerente. Exato. Então você poderia dizer por exemplo, olha como assim, ó. ADD, para adicionar um funcionário, o funcionário precisa de que dados? Apenas. Então, exato. Então, Davi, e o meu salário vai ser, virei bolsista, R$400. Tudo bem? Então, se eu fosse dar um show, vamos imaginar o que a gente gostaria de ver aqui. Ó, atualmente na minha folha eu tenho um funcionário, que é o Davi, que recebe R$400. Ok? Aí eu quero adicionar um gerente. O que é que de informação o gerente precisa? Nome, salário, adicionar gerente. Gerente vai ser o Lucas. Salário, o Lucas vai receber R$800. E senha, o nome dele, senha vai ser Lucas. Então se eu der um show, vai aparecer que eu tenho, vou ter o Davi e eu vou ter o Lucas, só que o Lucas é um gerente. Gerente vai ser Lucas, minúsculo, Lucas, que vai ter o salário de 800 e vai ter a senha Lucas. Tem que ser minúsculo também, que você já colocou que a senha dele já começa com 9. Não, só no diretor. Só diretor? Ah. No diretor. Diretor precisa de quê? E função gratificada. Então, para adicionar um diretor, vai ser a Kessia. Kessia vai mandar nessa bodega. Kessia, tu vai receber. Não, tudo bem, mas você foi rebaixada porque não bateu na minha mão. Eu bati na sua mão, Davi. Na terceira vez, porque eu deixei você ver. Bora lá, você vai ganhar 8 mil. 8 mil não. 15. 15, ó. 15 mil. 15 mil. Eita, nada. Pense baixo, não. Vamos lá. Então, fora nome e salário, ela tem uma função gratificada. A função gratificada vai ser mais 7 mil. Só para poder aguentar. Não tinha botado que era 12, eu tiro. Não. A bonificação, função gratificada é o salário extra. É o tipo. Que é só do diretor. Que é só do diretor. Tá certo? Então, quando eu mandar mostrar. Não, a senha dele é iniciada com a mesma do nome. Tá? Foi assim que a gente colocou lá? É só para forçar, mostrar que a gente pode salvar as variáveis onde a gente quiser. Então a gente tem a diretora, que a Kessia vai receber 15 mil, com 7 mil de função gratificada, com senha
Kessia com a mesma e com 7.000 de função gratificada. Então, olha que estranho. Exato, porque a gente quis, só para mostrar o funcionamento das coisas, que na hora que o diretor é criado, ele não recebe senha. Automaticamente vai ser o nome dele. Tá? Só para forçar, mostrar que não necessariamente eu preciso receber todas as informações de novo. Eu posso manipular como eu quiser. Seja adicionando, seja criando, seja forçando. Eu poderia brincar aqui, por exemplo. Não necessariamente... Olha que coisa boba. Eu fiz uma sobrescrita de método só para dizer que vai ser 2 vezes. Eu poderia criar um parâmetro chamado bonificação. O funcionário teria esse parâmetro com valor de 15% e o diretor seria o parâmetro de 30%. Não necessariamente eu precisaria criar outro método para isso, porque só mudam os parâmetros, tá vendo? Os comportamentos não mudam, só mudam os valores das variáveis. Vamos lá. Tudo bem, então vamos entender o que é o problema aqui. Tá, então se eu pedir a folha, quanto é que eu estou gastando com a folha atualmente? Ixi, vai ser complicado, que é 400 mais 10%, 800 mais 15%, 15.000 mais 30% mais 7.000. Tá, então... nem na Rio ela come hoje, pra certo, entendeu? Não, eu estou contaminada, no Rio eu não como mais. Tá. Comer lá no Sal e Brasa em Fortaleza, né? Eu comi lá no... Qual é o nome daquele restaurante que fica longe, hein? Pé de Serra. Você vai comer no Pé de Serra. Pegar o primeiro salário dela e levar a gente para comer no Pé de Serra. Bora lá. Ok, então, o que é o nosso problema aqui? A gente tem um polimorfismo de classe. Vocês estão vendo que na hora que eu dou o show, eu estou mostrando classes diferentes como se fossem a mesma coisa. Eu não vou precisar de um vetor de funcionários, um vetor de gerentes e um vetor de diretores. Eu só preciso de quê? Tu vai precisar de três array list para guardar essas coisas? Não, tu vai precisar de um array list de funcionários. Então você cria o diretor e joga na lista de funcionários. Você cria o gerente e joga na lista de funcionários. Porque no fundo todo mundo é funcionário. Então na hora que você mandar mostrar, de onde é que está vindo essa informação aqui? Quem é que está gerando esse dado? É o comandozinho. A linha que está criando. Tudo bem, mas onde é que está no código o texto que gera esse daqui que eu estou vendo? ToString de quem? Do funcionário. E quem é que vai estar gerando esse daqui? Gerente. Quem é que vai estar gerando isso daqui? ToString diretor. Na hora que você mandar gerar a folha, você precisa se preocupar quem é quem? Não. Você chama o quê? Get salário. O get salário do funcionário vai retornar o salário do funcionário. O get salário do gerente vai retornar... Cadê, ó? Cadê o get salário do... Tá. Exato. O get salário do funcionário vai retornar salário mais bonificação. O get salário do gerente não tem. Ele vai retornar o bonificação, que no caso, bonificação de gerente. Mas o get salário de diretor vai retornar o get salário, vai pegar a bonificação do diretor e ainda vai pegar a função gratificada do diretor. Tá? O joguinho de sobrescrever apenas as camadas que eu quero e saber que quando eu chamar o get salário, que está, por exemplo, o get salário de diretor, que está na terceira camada, ó, o que ele vai fazer? Diretor, get salário. Get salário diretor, pega o get salário da primeira camada. Ele vai pular lá para a primeira camada. Ei, qual é o get salário mesmo de funcionário? É o get salário mais bonificação. É o salário mais bonificação. Beleza. O salário, ele pula de novo para a terceira camada. Não. Aí ele pega o salário do diretor e pega a bonificação. Só que a bonificação ele vai pegar onde? Na primeira camada ou na terceira? A terceira, ele pula lá de novo e diz, epa, a bonificação aqui é o dobro. Só que é o dobro de quem? Da segunda camada. Aí para a segunda camada descobre, ei,
é 0,15. Aí volta para cá, 0,30. Aí volta lá para a primeira, beleza, a bonificação é de 0,30. E aí ele volta de novo para cá, que ele já descobriu que o salário é salário mais 0,30 e pega a função gratificada. Então a gente fica dando um pulo de uma camada para outra para saber cadê minha informação. Sempre que existe sobrescrita, eu pego a mais externa. No final de tudo ele vai colocar uma relíquia de funcionário. Exato. A diversão do polimorfismo é justamente essa. Todo o meu processo de costura, ele está aqui, né, na forma como as minhas classes se relacionam. Ele não vai estar aqui na parte principal. Aqui basta eu preencher os dados, jogar todo mundo no array list de funcionário e mandar pegar o salário de todo mundo. E aí eles vão ficar... Bora lá. Esse é o front-end e o back-end? De certa forma, sim. Então, o nosso front-end a gente faria agora, né? Porque, por exemplo, você está vendo aqui alguém fazer print? Back-end são várias coisas. O front-end É. só coloca. Vocês estão vendo alguém fazer print aqui dentro? Vocês estão vendo alguém ler dado de usuário aqui dentro? Não tem nada disso. A gente tem só a nossa lógica de negócios, que é o que eles fazem, como eles se comportam. Então vamos aqui para o nosso controle, fazer nosso joguinho. A gente poderia aqui também, ó, fazer a nossa classe empresa. Bem simplificado, tá? O que é que a nossa empresa tem? Um array list de funcionários. Não quer no plural. Hã? Não quer no plural. Não, porque o array list é de uma coisa. Um array list de lobo, porque assim, a lógica é, sempre que você criar a entidade, crie no singular. É sempre pessoa, porque você está descrevendo uma pessoa. E quando você criar um vetor, a sugestão é que você crie ou plural ou coletivo, para que você entenda. Então você poderia chamar de funcionários, ou então lista de funcionário. Tanto, é por isso que você pode usar coletivo. Você pode usar, por exemplo, a classe livro e a classe estante, ou então o vetor estante. A estante tem vários livros, ou então a biblioteca. A biblioteca tem várias coleções. Mas você precisa de uma palavra que te dê a noção de quantidade, porque fica mais fácil processar as variáveis. A array list de funcionários chamada funcionários. Aí a gente tem aqui o nosso construtor. Empresa, public, empresa, funcionários recebe new, array list de funcionário. Ok. Vou fazer só os métodos bobinhos aqui, né? Como todo mundo é funcionário, de qualquer jeito eles vão para essa lista, né? Sim. Então, vamos fazer aqui um public add funcionário. Recebe um funcionário. Aí eu vou fazer... Tá, é porque eu preciso de um retorno. A gente faz com... Vamos lá, só por diversão. A gente faz com listas ou com mapas? Deixa com listas, então? A não misturar as... Não, porque, por exemplo, você poderia dizer que você não quer dois funcionários com o mesmo ID de funcionário. Mas vamos deixar, tá? Não vamos complicar essa necessidade, não. Então, public void add funcionário seria funcionários.add func. Só para... não faz nada. E aí eu vou, por exemplo... Como é que seria o nosso toString da empresa? Mostrar todos os funcionários. String saída recebe para cada funcionário em funcionários, saída mais funcionário mais /n. Vamos fazer calcular a folha. Public double calcular folha. Como é que eu sei quanto é que eu estou gastando com a folha? A soma do salário de todos os funcionários. Então, para cada funcionário,
para cada funcionário, double folha recebe 0. Folha mais func.get salário. Que o get salário é que sabe fazer o cálculo do salário. Pega a gratificação, pega a função gratificada. Hã? Cada funcionário da lista e pegar só o salário. E pegar só o salário. E aí, como esse salário vai ser calculado, depende do funcionário. Se ele é só um funcionário normal, retorna salário mais gratificação. Se ele é um gerente, vai retornar salário mais 15% da gratificação. Se ele é diretor, vai retornar salário mais 30% da gratificação, mais a função gratificada. Eu não preciso me preocupar com isso aqui. Essa é a parte divertida do polimorfismo, né? A empresa, ela não precisa saber que tipo de funcionário ela está lidando. Basta que eu entregue para ela entidades que são ou se comportam como funcionários. Ou seja, para a nossa empresa, eu não preciso nem saber de função gratificada. Basta que todos os funcionários tenham um salário. E no caso aqui, todos os funcionários tenham um toString. Se eu criar qualquer coisa que tenha, que se comporte assim, tendo o salário e o nome toString, ele pode estar dentro da minha empresa. A empresa não precisa conhecer as especificidades de cada implementação. Acho que aqui a gente já tem tudo que a gente precisa, né? Então, deixa eu comentar aqui. E vamos fazer o nosso laço, só pra gente ver funcionando. É bonitinho ver funcionando. Cadê? Eu tô aqui no canto certo? Bora aqui na main. Então, vamos lá, criar a nossa empresa. Empresa recebe nova empresa. Nosso scanner recebe new scanner de system.in. É o nome da variável. Hã? É o nome da variável, pode ser o nome que eu quiser. Agora eu preciso de meu laço. Para sempre, para todos. Vai sair Encantada 2. As meninas adoram, já assisti 1 milhão de vezes com ela. É um dos filmes que elas mais gostam. Eu também gosto. Bora. Que é a mulher do Super-Homem, né? É Encantada, a mulher do Super-Homem. Que é a Lois Lane. Hã? Eu não sei, não assisto. Eu só assisto coisa de criança. Bora lá. Eu tô com a consciência pesada porque um monte de gente que assiste os Vingadores e esgotou e eu nem gosto, já comprei meu ingresso. Tu me vende? Ó, todo link que eu clico agora é já com processamento mental de se eu perceber que tem spoiler, eu tenho que parar de ler. Já tô aqui já tem um flag, Não, mas é porque já fizeram a pré-estreia para quem é jornalista. Então em vários locais já assistiram o filme. Tanto que o povo tá surtando na internet, porque principalmente o pessoal de jornalismo diz que tudo que eles imaginaram é muito mais foda ainda. Entendeu? Então eles dizem que eles tem gente que fica chorando literalmente, chora, ri, porque é que nem aquele negócio que você assistiu durante 10 anos da tua vida e você vê todas as histórias se fechando, flashback. Bora lá. Vamos terminar aí, dá tempo. Para todo sempre. Stringline recebe scanner.nextLine. String UI recebe line.split. Agora a gente faz. Tá. Se o 0. Equals. Se a pessoa digitar bye, a gente beco pegarás. Break. Se ela digitar se o i0 ponto equals add funcionário, se ela quiser adicionar um funcionário, o funcionário precisa de quais informações? Addf vai precisar de nome
e salário. Então aí a gente vai para empresa ponto adicionar funcionário. Eu preciso criar um funcionário porque ela espera um funcionário. Então, new funcionário. Meu funcionário precisa de um nome e de um salário. O nome eu vou tirar do segundo parâmetro, né? O I1 e o salário do I2, só que é double ponto, como é? Passe double de o I2. Vocês já estão no alto nível de cigarantência aí, viu? O nível de cigarantência de vocês está bom. Cigarantosidade. Gerente precisa de nome, salário e a senha. Eu ainda vou ter que consertar só o toString, que eu acho que a gente não fez certinho. Salário e senha. Então, além disso, eu vou precisar de o I3, que vai ser a senha. Tá. Tem alguma coisa... Ah, só que não é um funcionário, é um gerente, por isso que é diferente. E o último vai ser o diretor. Vocês entendem por que tem que ser comandos diferentes? Porque eu tenho que criar coisas diferentes. Por exemplo, se eu tivesse um método pedindo para mostrar o salário de uma pessoa, precisaria ser um método para cada um? Não. Porque todas as pessoas não têm um nome. Então eu vou passeando no vetor de funcionários perguntando: ei, você é essa pessoa? Não interessa se ela é gerente, não interessa se ela é funcionário, não interessa se ela é diretor, interessa que ela tem um nome e ela tem um salário. E olhando enquanto funcionário, eu posso ter essas duas informações: nome e salário. Então, blá blá blá, isso daqui vai ser o novo diretor. Diretor é o nome, um salário e uma função gratificada, né? Então eu preciso disso daqui duas vezes. Double aqui e double aqui. Função gratificada eu coloquei como double. Eu botei como float. É ruim isso. Faz de um jeito, tem que fazer sempre do mesmo jeito. Foi mal. Double. Tá, agora acho que tá certo. Tudo bem, vamos agora pro show. Hora do show. Se for igual a quem é? É o Hulk. Vamos nós. Salt empresa, né? A empresa já tem o toString. Vamos só ver se os toString estão direitinho do jeito que a gente queria que saísse aqui, tá? Então vamos ver aqui. Quando eu mando imprimir um funcionário, tá saindo o quê? Eu quero ser só o F para ficar mais fácil de ler. F mais nome mais salário. Confere. Quando eu estou imprimindo o toString do gerente, e vai aparecer G e F, né? Então eu vou ter que fazer isso daqui de novo. Aqui, ó, como eu estou chamando o toString de cima, ele é só somar o G com o F. Então vou fazer isso não. Então o toString, onde é que eu tô? Tá. Então o gerente vai ser G mais desse ponto não tem o nome? Por que eu não tenho o nome? Porque o nome é privado. Lembra que a gente colocou só para testar? Se o nome é privado, eu não posso acessar nas classes filhas. Uma forma de resolver é ou dar um get, deixar o get e o set. Você deixa get set, você pode deixar ele privado. Não, ela protege. Porque get set é muito. Sim, mas eu tô falando assim, normalmente eles ficam como privados e você dá os gets e os sets, porque os gets e os sets eles te dão uma camada de controle e também de abstração. Então aqui a gente pode fazer, ó. Cadê? Só pra gente testar as coisas, né? Tá aqui, ó. Então, posso usar o get nome para pegar o nome. Só que como o salário já é protected, eu posso pegar o salário de cara, get salário.
Mesma coisa para o nosso amigo diretor. Ops, né? Aqui não, né? Eu não fiz o tio. Ah, tá, tem que mostrar. Obrigado, querido. Boa lembrança. Mas como é? This.pass. This.pass. É isso mesmo? É password? Ah, tá, faltou mais aqui. This.pass. Vamos mudar isso agora em alguns instantes, tá? Vou fazendo do jeito burro. Estão vendo eu fazendo do jeito burro? String to string. Bora lá. Mais get pass mais, cadê? Aqui eu tenho a última coisa é mais 2 pontos mais FG. Estão achando que tá muito feio, não, isso? Ou não? Ops. Tá muito igual, não. Uma coisa é o anterior e só mudando a letrinha. Tá vendo que essa letrinha aqui tá me atrapalhando? A letra ruim da molesta. Como é que eu poderia fazer só para encarrilhar e colocar as novas informações de forma que essa letrinha não me atrapalhasse? Alguma sugestão? Porque vocês percebem que o que está mudando de um para o outro é novas informações e a letra. Só que aí eu tenho que ficar o tempo todo repetindo as informações anteriores. Ia ser legal se eu pudesse fazer um super. Não era não? Sugestões? A letra, ela não é um tipo de informação, então eu poderia criar aqui um char title. Cada um vai ter um título. Não vai mais somar, cada um vai ter o seu. Cada um vai ter um título. Tudo bem, ó. Protected. Cada um tem um título. Qual é o título do funcionário? Title, this.title, recebe F. Ó. Aí vai mostrar tipo title, salário, não salário. Agora eu não preciso mais fazer isso. Agora eu posso fazer o quê? Mostrar o título. Title mais 2 pontos, mais nome mais salário. Davi, às vezes você usa o des, às vezes não. O des ele não é obrigatório, a não ser que eu esteja com sobremento de variável. Eu não posso ficar sem o des, porque senão ele vai dizer, ei, você tem duas, qual é nome recebe nome? Aqui você tem a obrigação de mostrar, ei, esse daqui é o atributo e esse é o parâmetro. Só que nos outros casos você não precisa, tá? Não precisa. Normalmente eu uso o tempo todo, eu não uso quando estou com preguiça, tá? Olha como a nossa vida ficou mais fácil agora. Título é funcionário. O nosso título aqui é protegido, então quando eu chegar aqui no gerente, o que é que eu vou lembrar de fazer? Meu título, mesmo que no super eu tenha colocado que o título era F, agora eu vou sobrescrever a variável. O meu título vai ser agora quem? G. Não precisei mexer na função lá em cima. Então agora eu posso só chamar o quê? Percebe, ó? Puffs. Super ponto to string mais a minha novidade, que é o password. E de onde é que está vindo o G? Está vindo porque eu sobrescrevi a variável. E agora eu posso fazer o quê? Me livre disso daqui tudo e faço só o quê? Super ponto to string mais FG. Ah, tá. Então aqui no caso eu tenho que dizer que o
This.title recebe D. Aí você diz assim, professor, mas do outro jeito também funcionava. A questão é, se você mudasse em um local, você teria que mudar todos. E teria que lembrar de mudar todos. Aqui na hora que eu mudar o primeiro, a mudança se propaga para todo mundo. Então só tem um ponto de mudança. Para a gente terminar, vamos só rodar isso daqui. Pronto, acho que foi, né? Vamos testar. Mas é muito demorado o Java, misericórdia, me dói no juízo. Ih, o que foi que ele dizer? Não. É aqui, a gente foi fuxicar com os classes. A gente foi fuxicar com classe empresa, public class controller. A gente foi fuxicar com o pacote, ele não está achando as coisas mais. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui também. De onde é a chave? Tem chave errada. Deixa eu empacotar as coisas. Timberwolf. Isso daqui é do public. Esse daqui é do controle. Não tem mais nada. Ué. Ctrl Alt F10. Ah, tá aqui, ó. Eu tava rodando um antigo que não existia. Tá vendo o xizinho vermelho aqui? Ó. Que era o que tava no pacote. Eu não movi de um canto pro outro nos pacotes. Então agora é justamente esse daqui. Vai, cadê? Já? Não botou nenhuma. Show. Não tem nada. Então, ADD funcionário. ADD nome. Rui. O Rui recebe 4.000. Show. ADD gerente. Gerente é a Lorena. Lorena vai ser gerente. Lorena, eu preciso de 5.000 e vai ter o que? A senha dela é Davi Chato. Ok. Agora vai adicionar a diretora. ADD diretora. Patrícia. Patrícia vai ser a diretora. Inveja é foda, né? A pessoa fica feliz porque a outra foi rebaixada. Ficou rebaixada. Patrícia, você vai ganhar 18. Como é 18? É o que? Ah, tá. E a função gratificada, né? 7.000. Nome, salário, senha e a função gratificada. Se agora... Ixi, eu esqueci de fazer o saldo, né? Esqueci de fazer o saldo. Seria só mostrar o somatório de todos, né? Saldo não, né? A folha era só mandar imprimir, empresa, ponto, calcular folha. Tem que mandar rodar de novo. Bora lá. Não, quando a gente manda rodar de novo, ele stop and rerun. Rapidinho. Só pra gente rodar aqui. Vai. Show. ADD funcionário, Davi 400. ADD gerente, a Kessia 5.000. É só isso. Aí o password vai ser passe. ADD diretora, a Lorena, agora subiu de novo, né? Vai receber 20.000 e a função gratificada dela é 14.000. Ok, show. Então, para a gente calcular a folha,
50 mil. Seria 4 mais... provavelmente está certo. Vamos fazer... Eu sou que diabo, isso é preguiça. Não, bora lá. Vamos fazer a nossa conta aqui. Então eu tenho 4 mil, não é isso? Mais 10%, né? Mais 400, mais 5 mil, mais 5 vezes 0,15, que são 15%, para gerente? Tá. Mais 20 mil, o parêntese, porque é 20 mil mais 30%, né? 20 mil vezes 1,3, mais a função gratificada que não tem 7 mil, é isso? Não, 14, já te dei 14. Ih, tem alguma coisa batendo errado. Davi, por que você colocou 5 mil mais 5 vezes 0,15? É porque é o salário e eu fiz separada a gratificação. Mas não é 15% para cá? Então sim, o quê? Era para ser 5 mil vezes 0,15. Tá certo, eu escrevi errado. Ops. É verdade, só perdão. Estamos aqui fazendo mais fácil, né? É 5 mil vezes 1,15. Obrigado por ter percebido o erro. Obrigado por ter percebido o erro. Ok, pessoal. Então a gente tem no repositório uma tarefa que é muito parecida com essa que nós fizemos agora, que é o GitHub, que é o do salário, que é justamente isso daqui, ó. É muito parecida, muda só a fórmula de fazer a conta. Cadê? Serviço de anotações, agenda telefônica, repositório, trem, Twitter, bilheteria, cálculo de salário. Tá vendo? O quê? O símbolo do Batman? Nunca tinha visto o símbolo do Batman? Tá. Foi a primeira coisa que eu mudei quando adaptei o perfil, porque antes era um livrinho. Eu disse, cara, o livrinho é muito insosso. A mesma coisa do antigo. A diferença é que aqui a gente vai ter um pouquinho de diversão a mais. Ao invés de você dizer logo de cara qual é o salário do professor, você vai dizer, olha, o professor é classe C. E aí você vai ter que calcular lá que o classe C recebe 7 mil. Então, a mesma coisa. Os STAs... É porque a gente fez esse PO no ano passado. Vocês fizeram... Não. Foi pior. Vocês fizeram esse trabalho, foi? Legal. Não, mas eu já não precisa. Porque até a Tudo bem. Volta pra cá. Volta pra cá. Só porque agora tá estribada. Vamos lá. Ok? Então, por exemplo, as regras mudam. O STA, ele tem o salário base de 3.300 a cada nível. Então, a forma de calcular dele é 300 mais 300 vezes nível. E o terceirizado é 4 vezes a quantidade de horas mais 500 se for insalubre. Então, mesma coisa. A gente teria o funcionário. Vendo? O funcionário tem um bônus, funcionário tem calcular salário. Só que o calcular salário muda para professor, muda para STA e muda para terceirizado. A diferença aqui é que não existe, diferente do que a gente acabou de fazer, um funcionário. Por exemplo, você não tem um mamífero, você tem como criar um mamífero? Não, você tem como criar um macaco. E porque o macaco é mamífero. Então, funcionário é uma classe abstrata. Você não tem como criar um funcionário, você tem como criar um professor que é funcionário, ou um terceirizado que é funcionário. Uma classe abstrata é uma classe que não pode ser instanciada, ela serve apenas de base para as outras, tá? Não faz sentido eu criar um funcionário. Que tipo ele é, tá? Para dizer que não deve ser possível criar um funcionário, a gente nomeia ele como abstrato, tá? Então, minha sugestão é, vocês leem lá
a continuação da apostila, que vai falar justamente sobre esses detalhezinhos conceituais, o que é uma classe abstrata, e aí vocês já podem começar a tentar fazer essa daqui. O capítulo 10, mas vocês vão ter que ler o capítulo 10 primeiro, tá? Vocês leem o capítulo 10, semana que vem a gente vai falar justamente sobre isso, classes abstratas, e aí vocês já podem, quem já está com as atividades em dia, começar esse daqui. O quê? As atividades que tem na aula. Sim. Essa seria a atividade 7. Ok. Tem a agiota, essa é A agiota é a 5, essa é a 6 e a essa do salário que passou no final, é da a 6 8 e essa é a e 6. essa daí. Ok. Essa é a próxima da fila. Só lembrando, pessoal, eu estou fazendo uma proposta de abordagem. Se você não se identifica e quer fazer prova, tudo bem. Se você diz para o professor, olha, eu prefiro fazer prova, não precisa entregar nada o semestre inteiro, eu faço uma prova. Não é assim que todo professor faz? Faz só para quem quiser. Professor, eu gosto de fazer trabalho, não, eu prefiro só fazer a prova mesmo. Só para... Tudo bem, não é não? A prova ela tem que ser compatível com o aprendizado dos outros que passaram horas e horas e horas e horas e horas. Só se você quiser um escape mental mesmo, tá? Eu tive um aluno que vocês lembram que não tem aqueles... Eu parei de gravar? Deixa eu parar aqui.